A gente tende a pensar no direito como, sei lá, um código de computador, né? Um sistema perfeito que funciona sozinho. Só que a verdade é que, às vezes, esse sistema quebra. Ele dá um bug, fica mudo. E é exatamente aí, sabe? É nessas horas que o trabalho de um jurista começa de verdade. Consertar as falhas do sistema. Bom, vamos mergulhar nisso. Imagina só a seguinte situação. Uma lei permite algo enquanto outra, que também está valendo, proíbe exatamente a mesma coisa. E aí, qual delas seguir? Como é que um juiz pode decidir sem, na prática, desobedecer uma das duas? Esse é um dos bugs mais clássicos de qualquer sistema legal. Agora vamos para o cenário oposto. E se para um problema completamente novo? Pensa em algo envolvendo inteligência artificial, simplesmente não existe uma lei. A legislação fica em silêncio total. Será que um juiz pode só dar de ombros e dizer não tem regra, não posso julgar? A resposta é um sonoro não. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. Ok, vamos encarar o primeiro problema, os conflitos. Os juristas, claro, têm um nome técnico para isso, antinomia. Um nome chique para algo bem direto, uma contradição dentro do próprio sistema de leis. Então, o ponto crucial é este aqui, olha. Uma antinomia não é uma lei velha contra uma nova que já a substituiu. Não. São duas ou mais normas perfeitamente válidas, ativas, que estão em rota de colisão para um mesmo caso. Uma manda fazer, a outra proíbe. Simplesmente não dá para cumprir as duas ao mesmo tempo. E por que isso acontece, afinal? Não é só por erro, não. Esses conflitos surgem porque o direito é uma construção humana, super dinâmica. Legisladores de épocas diferentes tinham objetivos totalmente diferentes. Um governo federal pode criar uma regra e um estadual outra. E, claro, a sociedade e a tecnologia mudam numa velocidade que as leis, coitados, não conseguem acompanhar. Mas, olha, se existe o problema, também existe a solução. O sistema jurídico tem uma verdadeira caixa de ferramentas para resolver essas contradições. E não é uma escolha aleatória, do tipo, gostei mais dessa. Existem regras bem claras para decidir qual norma vai prevalecer. E o que é realmente interessante é a hierarquia dessas ferramentas. Existem 3 critérios principais, e eles não têm o mesmo peso. O mais forte de todos é o critério hierárquico. A lei de nível superior sempre vence. Ponto. Depois, com força média, vem o da especialidade. A lei mais específica se sobrepõe à geral. E por último, o mais fraco deles, o critério cronológico, onde a lei mais nova vence a mais antiga. Vamos detalhar um pouco o critério mais poderoso, o hierárquico, ou lex superior. É só pensar no sistema de leis como uma pirâmide. Lá no topo absoluto, está a Constituição. Nenhuma lei, decreto ou portaria pode bater de frente com o que está na Constituição. Se uma lei comum diz A e a Constituição diz B, não tem nem discussão, a Constituição vence. Sempre. Agora, um ótimo exemplo da regra da especialidade, a lex specialis. Pensa assim, o Código Civil é uma lei geral, e ele diz que os contratos se baseiam na vontade das partes, ok. Mas aí vem o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei especial e diz, opa, peraí, em relações de consumo, cláusulas abusivas são nulas para proteger o lado mais fraco. Em um caso de consumo, qual prevalece? A lei especial, claro, ela foi criada exatamente para aquela situação específica. Certo, já vimos as contradições, mas e aquele segundo problema, o do silêncio da lei? Pois é, os juristas chamam isso de lacuna. É basicamente um vazio, um buraco onde deveria existir uma regra. Uma lacuna é literalmente um vácuo regulatório, um espaço em branco onde deveria haver uma norma. E como a gente já viu, um juiz não pode simplesmente se recusar a decidir um caso por causa disso. A justiça precisa dar uma resposta, mesmo quando a lei não a fornece de bandeja. As lacunas, muitas vezes, são filhas do progresso. Novas tecnologias como inteligência artificial, bens digitais, a privacidade nas redes sociais, tudo isso cria situações que os legisladores de, 20 anos atrás nem sonhavam que existiriam. A lei está sempre correndo para tentar alcançar a realidade. E assim como acontece nos conflitos, também existe uma caixa de ferramentas para preencher esses vazios. Só que aqui, o objetivo não é escolher uma regra que já existe, mas sim construir uma solução. É o que a gente chama de integração do direito. A primeira ferramenta é a analogia, e a lógica por trás dela é muito elegante. Primeiro, se identifica o caso sem regra. Depois, se busca um caso parecido que já tenha uma lei. Em seguida, a gente extrai a razão de ser daquela lei, o seu espírito, a sua lógica. Por fim, se a razão é a mesma, aplica-se a mesma solução ao caso novo.
Quer ver um exemplo prático e super atual? A venda de bens digitais, tipo um item num jogo online. Não tem uma lei específica para isso, mas existe toda uma legislação sobre contratos de compra e venda de coisas físicas. Por analogia, então, se aplicam os mesmos princípios de boa-fé e proteção ao comprador para o mundo digital. Faz todo sentido, né? Mas, e se não tiver nem mesmo caso parecido para usar como analogia? Aí, o sistema tem uma rede de segurança final, os princípios gerais do direito. E esta citação aqui é um dos mais poderosos. Ninguém pode se enriquecer injustamente à custa de outra pessoa. Esses princípios são, na verdade, os valores fundamentais que sustentam todo o sistema jurídico. Coisas como boa-fé, justiça, proporcionalidade, a dignidade da pessoa humana. Eles funcionam como uma bússola moral e lógica, permitindo que um juiz construa uma solução justa do zero, mesmo na ausência total de uma regra específica. Então, o ponto central de tudo isso é que essas ferramentas, tanto para lidar com conflitos quanto com as lacunas, mostram algo fundamental. O direito não é um código de computador estático, de jeito nenhum. É um sistema vivo, que respira e que depende da razão e da arte da interpretação para funcionar no mundo real. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Se os juristas precisam resolver contradições e preencher espaços em branco, onde é que termina exatamente a tarefa de interpretar a lei? E onde começa a tarefa de, na prática, criar a lei? Fica aí uma reflexão que define a própria natureza da justiça.